Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando, mais um mês começando, mais um ciclo que Deus permite que nós estejamos vivenciando. Como é que está o seu dia? Como é que está a sua vida? Que o Senhor te abençoe grandemente, continue derramando bênçãos sobre a sua vida em nome de Jesus. E é esse Deus glorioso, Deus criador dos céus e da terra, que nós estaremos orando nesse momento. Mas antes vamos ler o texto. O texto está ali em João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou em outra versão, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, o El Shaddai. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Queremos te agradecer pelo descanso da noite, por mais um dia de vida, por este mês que está se começando, por mais este ciclo, ó Pai. A Ti toda a honra, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. E em Suas mãos, ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando neste dia. Eu coloco a todos em Suas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, de vício, de prostituição, todo espírito de divisão, de raiva, de inveja, de mágoa, de rancor. E que verdadeiramente o Seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia. Em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Então o texto de João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Imagine um jovem que, diante de uma decisão difícil, e ele hesita em tomar essa decisão. Ele ama seus pais, deseja agradá-los, mas a tarefa que lhe é solicitada é colossal, é assustadora. E ele sente medo, dúvida, mas ao mesmo tempo uma vontade profunda de obedecer. Assim é a nossa jornada na fé. Muitas das vezes nós temos aquela vontade de obedecer e não conseguimos. E muitas das vezes a gente sabe que aquela obediência, nós não obedecemos por medo. Imagina você abandonar tudo e ouvir a voz de Deus e seguir, e ir simplesmente, E muitas das vezes é isso, muitas das vezes enfrentamos o medo, a dúvida, mas somos chamados a confiar e obedecer a Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. E hoje nós vamos refletir justamente sobre isso aí. Como obedecer a Deus. Guardando. A melhor maneira de obedecer a Deus é guardar os seus mandamentos. Quando a gente guarda os mandamentos, como o salmista disse, as suas palavras eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Aí nos fortalece, nos capacita, nos alicerça, nos dá confiança. João 14 é a parte de um discurso de despedida de Jesus. Esse discurso foi dirigido aos discípulos na última ceia, pouco antes da sua prisão e crucificação. O capítulo 14 do Evangelho de João revela o encorajamento de Jesus, prometendo o Espírito Santo e reafirmando a relação de amor e obediência entre ele, e os seus apóstolos, os seus seguidores, entre ele e nós. Então, na cultura judaica, ali do primeiro século, obedecer à lei de Deus era uma expressão de amor e principalmente de fidelidade. E Jesus reforça essa ideia apresentando uma relação íntima de amor mútuo, onde a obediência é um peso, mas também é uma expressão de afeto e confiança ao mesmo tempo. Esse versículo em si que nós lemos, versículo 15 do capítulo 14 de João, revela exatamente a relação entre amor e obediência. E Jesus aqui afirma que quem ama, quem o ama, melhor dizendo, guardará os seus mandamentos.
Então a obediência aqui não é uma mera obrigação legalista, mas é uma resposta de amor a Deus. Além disso, a promessa de Jesus, ele diz: eu pedirei ao Pai. Indica que essa relação de amor e obediência é sustentada pelo próprio Deus. E que há uma dinâmica, né, de reciprocidade, onde o amor leva à obediência. E a obediência também, ao mesmo tempo, manifesta o amor. É algo que é surreal, sabe? E quando nós entramos na exegese do texto, de uma maneira exaustiva, quando o texto diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos, esse si do grego é ei, e é condicional, indica que a obediência é uma expressão de amor, é uma resposta voluntária, não é uma obrigação forçada, mas é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Eu comentei aqui, comento algumas vezes, a vida resume-se em decisões e consequências. Toda escolha, decisão que tomamos tem consequências. E quando vem a frase me ameis, né, aqui ágape, o amor ágape, é a forma verbal no presente, né, indicando um amor contínuo. Não é um amor do passado, não é o amor do futuro, é um amor contínuo no presente. Então o amor a Jesus é uma ação constante, é uma ação pontual. E a palavra guardareis, que é o teresate do grego, é tereo, né, que significa guardar, observar, proteger. Não basta só guardar, você tem que proteger. É como se você colocasse alguma coisa na gaveta, passasse a chave, ficasse com a chave no bolso, ficasse com a mão na gaveta. Então guardar com segurança, sabe? Valorizar, ou seja, preservar os mandamentos, igual o salmista falou: eu guardei no meu coração. Guardou e guardou no coração e mesmo assim ficar vigilante para que nada tire os mandamentos do Senhor do teu coração. E o versículo termina dizendo os meus mandamentos. Em grego, os meus mandamentos é tais e mais entolas, do grego. Refere-se às instruções de Jesus, que inclui o amor, a fé, a justiça e a obediência. Uma curiosidade aqui é que o termo mandamentos, do grego entolas, sugere instruções específicas e muitas vezes relacionadas à orientação de Deus para o povo. Isso quer dizer que Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la e aperfeiçoá-la, mostrando que a obediência nasce de um relacionamento de amor. O versículo 15 aqui de João 14 também implica uma reciprocidade, ou seja, o amor a Jesus, né? Quando nós amamos a Jesus, obedecemos os seus mandamentos. E quando nós obedecemos os mandamentos, nos aproximamos de Deus. É tremendo isso. Então, quanto mais obedecemos a Bíblia, mais próximos estamos de Deus. E Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 ao 7, diz assim, abre aspas: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então estas palavras aqui que hoje, aí o texto continua, né? E diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos. Em outras versões diz a tua descendência. E na primeira carta que João escreveu, no capítulo 5, versículo 3, diz assim: porque o amor a Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E Mateus 22, versículo 37 e 38 diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então essas passagens reforçam que o amor a Deus é a base da verdadeira obediência. Ou seja, se não há obediência, é porque não está amando a Deus. E começa onde? Dentro de casa, com a família. Quanto mais você ama a Deus, mais você cuida do seu cônjuge.
mais você zela pela sua família. Quando mais você ama a Deus, sabe, mais você se predispõe a fazer a sua vontade. E a melhor maneira de expressar esse amor a Deus é guardando os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos. E nós podemos fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. O interessante é que Jesus, ele é o exemplo supremo de obediência por amor. Ali em Filipenses capítulo 2, versículo 8, nós lemos que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então Jesus, ele é o nosso modelo e ao mesmo tempo Salvador. A obediência dele nos dá segurança para também obedecer por amor, mesmo em meio às dificuldades. Mas, reverendo, quais são as lições práticas que nós tiramos dessa reflexão? A primeira lição é a obediência como ato de amor. Ou seja, devemos cultivar uma relação de amor com Deus que nos leve a obedecer não por obrigação, mas por gratidão e desejo de agradá-lo. Simples assim. E a melhor maneira de agradar a Deus é honrar. Honrar a Deus, dar glórias a Ele. Segunda lição é confiança na fidelidade de Deus. Ou seja, mesmo quando o caminho parecer difícil, podemos confiar que Deus sustenta a nossa obediência e recompensa a nossa fidelidade. Lá em Malaquias 4:2 diz assim: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Assim como o sol nasce todos os dias, assim a justiça de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Pode ter certeza que ela vai nascer. A terceira lição aqui é obedecer na prática. Uma coisa é falar, outra coisa é praticar. Ou seja, desde as pequenas atitudes diárias até decisões importantes, a nossa obediência revela a nossa confiança em Deus. Simples assim. E a última lição é a obediência coletiva. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja. Nós somos chamados a obedecer juntos, fortalecendo a nossa fé comunitária. Lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, 1 João 5,4 diz assim: tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, fé coletiva, obediência coletiva. Então hoje eu quero concluir aqui dizendo que Jesus nos chama a uma vida de amor e obediência. Não é uma tarefa fácil, mas é o caminho para experimentar a paz e a plenitude que só Deus pode oferecer. Então confiar em Deus na obediência é confiar que Ele é fiel e que seus caminhos são melhores do que os nossos. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Esse mês que está iniciando, seja obediente. Que as maravilhas de Deus estarão acontecendo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Graça e paz.